Olá pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo, o Agnaldo, para dar início a mais um vídeo, continuar o vídeo. O primeiro vídeo foi sobre o conceito do Evangelho e por que evangelizar, amém? Isso aqui é uma série de vídeos sobre evangelismo. Para vocês que não me conhecem aí, que vai ver esse vídeo, meu nome é Agnaldo, eu sou diretor da Escola de Teologia Maranata, e a Escola de Teologia Maranata vem oferecendo aí totalmente de graça no YouTube aí um curso sobre evangelizar, como evangelizar, o que o evangelho faz, qual o efeito dele. E o primeiro vídeo foi conceito do evangelho e por que evangelizar. Agora hoje nós vamos aprender sobre o evangelismo pessoal, tá bom? Hoje nós vamos aprender sobre o evangelismo pessoal. Antes de eu começar aqui a ler o material aqui, vamos fazer uma breve oração. Deus poderoso e eterno, entro na Tua presença, Senhor, nesta hora, meu Deus, para ministrar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, sobre evangelismo pessoal. Meu Deus, venha com o Teu Espírito Santo sobre a vida daquele que vai ouvir esse vídeo hoje, amanhã ou qualquer dia, Senhor. Abre o entendimento, abre o coração, Senhor, para que ele entenda aquilo que está sendo falado através desse vídeo. Derrama o Teu Santo Espírito, Senhor, para que ele se torne um evangelista, Senhor, para trabalhar na Tua obra, Senhor. Capacita cada um que vai ouvir, capacita eu, meu Deus, que estou ministrando, dando essa aula sobre evangelismo, Senhor. Abre o meu entendimento, abre a minha mente, Senhor, para que eu possa passar aquilo que está na Tua palavra, Senhor. Somente aquilo que está no Teu evangelho, Senhor, para o Teu povo que vai ouvir. Agradeço a Ti, Senhor, pelo privilégio de ser chamado Filho Teu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus. Vamos lá começar. Hoje o tema é evangelismo pessoal, tá bom? Evangelismo pessoal. Vamos começar com esfera de ação do evangelho. Primeira esfera de ação do evangelho é a família. João 1, 40 e 42. Os amigos. João 1, 45. Os colegas de trabalho, oficina, fábrica, escritório e escola. Os presos. Atos 16, 25, 31. E Filipenses 4, 22. Mundanos. João 8, 1, 11. João 4, 1 e 30. Desconhecidos. Atos 8, 26. Vamos lá para os textos. Primeiramente, a família. João 40, 42. Primeiro João. Vamos lá, o primeiro João. João 1. Não é primeiro João, é João 1. Tá bom? O Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João, o versículo 1, o capítulo 1 e o versículo é o 40 e ao 42, vai dizer assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João, eu seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A família. A primeira esfera, a família. O segundo são os irmãos, são os amigos, né? Segundo, os amigos. João 1, 45. Vai dizer assim, ó. Os amigos. João 1, 45. Vai dizer dessa maneira. Deixa eu achar aqui. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referia os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Amigos. Os colegas de trabalho, oficina, escritório e escola. Agora, os presos. É Atos 16,
Atos 16. Atos 16. 25 ao 31 vai dizer assim, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que sejam salvos? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Evangelismo aos presos. Agora aos mudanos. Aqui é João 8. João 8. Ao mundo. Aos mundanos. João 8. João 8, deixa eu ver aqui, 11, João 8, 11, deixa eu ver, João 8, acho que João 8, mesmo acho que esse versículo aqui eu anotei ele errado, tá bom? Vamos pular ele aqui, depois eu vou corrigir esse versículo aqui. Eu acho que na hora de anotar eu anotei errado, tá bom? Vamos aos desconhecidos. Atos 8, 26 e 40. Atos 8, 26. Atos 8, 26 ao 40. Vai dizer assim, ó, Atos 8. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que vieram adorarem em Jerusalém, estavam de volta, e assentando-se no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração porque da terra a sua vinda é tirada? Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques o que se refere o profeta. Fale de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho, foram chegar a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impedes que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o seu coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não ouvindo mais o eunuco, e este foi seguido o seu caminho, cheio de júbilo. Amém? Aqui narra aqui, a narrativa aqui é sobre o eunuco que estava lendo o profeta Isaías. E Deus mandou Filipe lá evangelizar
esse desconhecido, e quando esse desconhecido foi evangelizado, ele creu em Jesus, foi batizado e foi salvo e cheio do Espírito Santo. Amém? Agora nós vamos princípios básicos no evangelismo pessoal. Princípio básico no evangelismo pessoal. A primeira é: apresente Cristo no poder do Espírito Santo. Primeiro, apresente Cristo no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido para nos dar poder para testemunhar. Atos 1:8. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, transformaram-se de homens tímidos e medrosos que eram em corajosas testemunhas de Jesus Cristo. Atos 4:8. Segundo, vá em amor. Segundo princípio, vai em amor. O amor é o maior poder conhecido pelo homem. 1 Coríntios 13, 4 e 8. O amor deve ser nossa motivação principal para apresentarmos Cristo aos outros. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Terceira, tome a iniciativa de apresentar Cristo a outros. Tome iniciativa de apresentar Cristo a outros. Deus usou pessoas para levar a mensagem do Evangelho aos outros. Romanos 10, 14 e 15. O cristão primitivo tomaram a iniciativa de transmitir Cristo aos outros. Atos 4, 8. Não devemos forçar ninguém a nos ouvir. Devemos falar com aqueles que querem nos ouvir. Atos 16, 13, 14. Vamos ler esse Atos 16, 13 e 14. Atos 16, 13, versículo 14. Atos 16, 13 até o 14. Nós vamos ler. Vai dizer assim, ó: No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abrira o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Amém? Aqueles que querem ouvir, nós temos que evangelizar aqueles que querem nos ouvir. Jesus, ele prometeu que faria daqueles que o seguissem pescadores de homens. Marcos 1,17. Isso é uma promessa de Jesus. Jesus não mente. Se ele prometeu que ele vai fazer daqueles que seguem a ele pescadores de homens. Apresente a mensagem do Evangelho de forma simples. Quarta, apresente o Evangelho de forma simples. Paulo, um homem culto e brilhante, pregou o Evangelho de maneira simples. 1 Coríntios 2, do 1 a 5. Paulo, ele tinha dupla cidadania, ele falava várias línguas, né? E também tinha uma fábrica de redes. Mas o evangelho que ele pregava um evangelho simples. E nós também temos que pregar um evangelho simples. Deus trabalha na simplicidade. É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação e não a nossa eloquência ou capacidade de persuasão. Romanos 1,16. Romanos 1,16. Vou ver aqui em Romanos 1,16. Não é a nossa eloquência. 1,16. Vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Primeiro do judeu e também do grego. Amém? O Evangelho é uma mensagem simples e comunica tanto para o coração do homem como para o seu intelecto.
1 Coríntios 1, 17 e 18. Dê à pessoa a oportunidade de receber a Cristo. Quinta, dê à pessoa a oportunidade de receber a Cristo. Uma pessoa se torna filho de Deus quando recebe a Cristo. João 1,12. Para receber a Cristo, o homem precisa invocar o nome do Senhor. Romanos 10, 8 e 13. Paulo deu ao carcereiro de Filipos uma oportunidade para receber a Cristo. Atos 16, 29 e 32. Próximo. Não deixe os resultados com Deus. Deixe os resultados com Deus. Deus o Pai é o único que pode levar uma pessoa para Cristo. João 6, 44. O Espírito Santo confirma a verdade da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 1, 5. Tá bom? Devemos deixar os resultados com Deus. Nós evangeliza, nós fala do amor de Deus, nós joga a semente, nós joga a rede, mas quem dá o resultado é Deus. Quem vai trazer frutos não somos nós, é Deus. Nós temos que deixar o resultado com Deus. O homem não convence o homem. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós, como evangelistas, nós temos que deixar o resultado com Deus. Tá bom? Próximo é erros que devemos evitar. Vamos lá conhecer alguns erros que devemos evitar no evangelismo. Um engano que você pode cometer na evangelização é falar a uma pessoa acerca da sua relação para com o Senhor Jesus. É o perigo da sua perdição e você não se consegue convencê-la. Utilizar de esforços humanos até afastá-la definitivamente em vez de ganhá-la. É um erro também a tentação de ficar satisfeito com uma concordância superficial em vez de conseguir-se uma decisão genuína. É fácil confundir um aparente convencimento humano com uma convicção de a conversão operada pelo Espírito Santo. É muito fácil, amém? É muito fácil confundir essas coisas. Próximo, como agir diante das seguintes situações. Vamos aprender como agir nas seguintes situações. Vamos imaginar que você está evangelizando e a pessoa fala para você: eu me considero bom, não pretendo mudar-me de religião. Como é que você reage nessa situação quando a pessoa fala assim: eu me considero bom, não pretendo mudar de religião? A Bíblia, meus irmãos, diz que ninguém é bom. Aí você fala para ele: meu irmão, a Bíblia nos ensina que ninguém é bom. Aí você vai falar os versículos. Isaías 64, 6, vai ler para ele. Marcos 10, 18 e Romanos 16, 31. A Bíblia me ensina que ninguém é bom. O homem é salvo única e exclusivamente por Jesus. Atos 4, 12 e Atos 16, 31. Próxima questão é: qualquer religião serve. Você está evangelizando e a pessoa fala para você: não, meu amigo, qualquer religião serve. Deus está em todo lugar. Como reagir a essa questão? Aí nós vamos entrar numa conversa com a pessoa. A religião em si não salva ninguém. Uma boa religião é aquela que nos ajuda a conhecer o plano de Deus e nos aproximar dele. Algumas religiões nos ensinam princípios que são contra os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Somos salvos pela ação de Jesus em nossa vida. De religiosos não salvos. Maçorrico. Marcos 10, 16, 22. Cornélio. Atos 10, 13. Nicodemos. João 3, 1, 8. Aí você vai ler esses versículos para a pessoa que você está evangelizando. Próximo. Para ser salvo não precisa ir à igreja. E aí, como que você responde essa questão?
Você está evangelizando e a pessoa fala assim, não, para ser salvo, não preciso ir para a igreja. Aí você responde da seguinte maneira: ir à igreja não salva, mas os salvos em Jesus Cristo se reúne para manter comunhão uns com os outros e adorar a Deus juntos. Olha como é que é simples, que você pode responder essa questão. Meu irmão, realmente ir para a igreja não salva, mas os salvos em Jesus Cristo se reúnem para manter comunhão uns com os outros e adorar a Deus juntos. Aí você vai ler Salmos 133, Atos 2:44, Hebreus 10:25 e 1 João 1:3-7. Tem que ler os versículos. Base bíblica. Próxima questão. Sou mau elemento e Deus não quer pecador assim. Aí você está evangelizando uma pessoa, a pessoa fala assim, não, eu sou um mau elemento e Deus não me quer pecador como eu sou assim. Aí você vai convencer ele da seguinte maneira: Deus não rejeita ninguém, aquele que confessa seus pecados e os deixa alcançarão misericórdia. Aí você lá vai ler versículo João 3,16, Isaías 1,18, Romanos 5,20. Próximo, agora não me decidirei mais tarde. Agora não. Aí você está evangelizando e você pergunta para aquela pessoa que está sendo evangelizada: você aceita Jesus? A pessoa vai falar: agora não, me decidirei mais tarde. Aí você vai ler Provérbios 8:17, 1 Coríntios 6:2 e Provérbios 27:1. Amém? Aí você vai ler esse versículo. Próxima questão é: no fim todo mundo será salvo. Deus não condena ninguém. De que maneira você rebate essa questão? Está evangelizando, a pessoa fala: no fim todo mundo será salvo. Deus não condena ninguém. Aí vamos lá. Deus não condena o homem, escolhe seu caminho. Deus não condena ninguém. O homem é quem escolhe seu caminho. Quem nele crê não entra em condenação, mas quem não crê já está condenado. Aí você vai ler Mateus 12:37, João 3:17-19, João 12:47, 49 e 2 Pedro 2, 4 e 9. Próxima é: meus amigos e colegas me deixarão se eu me tornar crente. Muitas pessoas não se tornam cristãos por causa disso, né? Com medo de perder a amizade, com medo de perder as pessoas, o circo ser rejeitado pelas pessoas, né? Aí você responde da seguinte maneira: não haverá jamais falta de amigos para os salvos em Cristo. Não haverá jamais falta de amigos para os salvos em Cristo. Marcos 10, 29 e 30, Salmos 27, 10, João 15, 14 e 15. Aí a próxima questão é: sua Bíblia é protestante ou católica? Aí você responde: o fato de eu escolher essa ou aquela Bíblia não me torna um salvo, mas sim o fato de eu estar disposto a praticá-la. A Bíblia é a palavra de Deus e nos revela sua vontade para conosco. Tiago 1, 22. Você não gostaria de estudar comigo na Bíblia católica? Aí você chama a pessoa, o católico: quer estudar comigo na Bíblia católica? Próxima questão é: sua Bíblia não é aprovada pela igreja. Sua Bíblia não é aprovada pela igreja. Aí você responde: não, porque a Bíblia que aprova a igreja e não a igreja que aprova a Bíblia. Pela doutrina contida na Bíblia pode-se avaliar se uma igreja é falsa ou verdadeira. João 12, 48. Próxima: eu não creio na Bíblia. Você está evangelizando, a pessoa fala: eu não creio na Bíblia. E aí, como é que você vai trabalhar essa questão com a pessoa? Vamos aprender então? A pessoa te responde: eu não creio na Bíblia. Você começa dessa maneira: você não é o primeiro e nem será o último com esta opinião. Deve existir, contudo, um motivo para a sua dúvida e poderíamos conversar sobre isso. A Bíblia tem transformado a vida de muitos homens e enfrentando as maiores perseguições, mas tem resistido a tudo através dos séculos.
Hoje ela é o livro mais lido no mundo e cada ano tem sido distribuído só no Brasil mais de 1 milhão de exemplares. Suas profecias se cumprem, seus ensinos dão vida nova aos homens e declaram seu futuro. Eu o desafio à sua leitura. Salmo 119, 105 e 2 Timóteo 3, 14, 17. Aí você desafia a pessoa a ler esses versículos, tá bom? Próxima questão é: leigo não pode ler a Bíblia. A pessoa fala assim: uma pessoa leiga, uma pessoa que não entende da Bíblia não pode ler a Bíblia. Aí você vai responder de tal maneira: todos os homens podem ler a palavra de Deus. Ela é quem nos inspira a fé nela. Deus não faz acepção de pessoas e é de sua vontade que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. João 17, João 8, 32, 2 Coríntios 6, 7. Próxima questão: a Bíblia foi escrita por homens. Aí você responde: é verdade, pois Deus encheu alguns homens com o seu Santo Espírito. Ele falou sua vontade. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. 1 Pedro 1, 19, 21, 2 Timóteo 3, 16. Ela contém inclusive as palavras do próprio Jesus, e ela foi enviada por Deus o Pai para nos trazer esta boa notícia. Próximo: o papel aceita tudo. A pessoa responde: o papel aceita tudo. Aí você responde: a Bíblia não é um livro comum. Todas as coisas que o homem faz tendem a desaparecer e com o tempo são esquecidas. Os homens escrevem livros aos milhares, fazem pesquisas, alteram textos, capas, etc. E um suplanta o outro. A Bíblia permanece com seu texto original através dos séculos, e sempre atual e cada vez mais apreciada e lida. É uma fonte de pesquisas, a base da legislação no mundo inteiro, é revelada Deus ao homem, e perseguida, criticada, desprezada, no entanto permanece intacta até hoje e cada vez mais preciosa. Aí você lê para ele Hebreus 4:12, Salmo 119, versículo 9, tá bom? Próxima questão: eu não creio em Deus. Aí você vai falar: Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Para ele ser o que é, não necessita que você o reconheça. O comunismo prega a inexistência de Deus. No entanto, ele está agindo com muito poder na Rússia, China, Índia, independente de se crer ou não nele. Quem o aceita será salvo, quem o rejeita é condenado. Até mesmo os ateus têm um calendário e escrevem nele o ano 1997, dando assim o maior testemunho do nascimento de Jesus, ou seja, a vinda do Deus Filho vindo ao mundo para nos salvar, tá bom? Próxima questão: a Bíblia de vocês é falsa, falta-lhe 7 livros. Aí você responde: os 7 livros que existem a mais na Bíblia Católica são considerados apócrifos. Isso é não inspirado e isso é reconhecido pela própria Igreja Católica. Portanto, não colocá-los na Bíblia só lhe aumenta o valor e não diminui. Tá bom? Próxima questão: ninguém segue como está escrito na Bíblia. A prática dos princípios bíblicos só é possível para aqueles que nasceram de novo, nasceram de Cristo. Realmente, por isso, só os homens jamais poderiam cumprir a palavra de Deus. Todos precisamos da capacitação do Espírito Santo que é dado a nós no momento que cremos. Quando Cristo vive em nós, então podemos viver como Ele quer que vivamos. 2 Coríntios 5:17 e Efésios 2:2. Próximo: na Bíblia há muita discordância. Pelo contrário, a Bíblia não se contradiz e não se contradiz. Se contudo você tem um ponto que julga haver controvérsia, poderíamos conversar em particular quando quiser. Próxima questão: há tantas religiões e todas vivem em discórdia.
O nome de uma igreja não é capaz de salvar onde existe diferenças de opiniões. Siga a Bíblia, procure se orientar por ela. E escolha uma igreja onde a verdade da palavra de Deus é pregada e vivida. Tá bom? Próximo, leia a Bíblia, mas não entendo. Leio a Bíblia, mas não entendo. É o que acontece que muita gente, né, meus irmãos? Muita gente. Para você ter uma ideia, de 100% de cristão praticante, só 30% lê a Bíblia. Só 30% lê a Bíblia. E desses 30%, menos de 10% entende o que está lendo. Tá bom? Então essa questão aqui é muito importante. Leio a Bíblia, mas não entendo. Deuteronômio 29:29. Existem coisas que ainda não entendemos. Pergunte a alguém mais experiente. Pergunte para alguém mais experiente, e muitas perguntas serão respondidas. Outras o Senhor te revelará quando lhe aprover. Tá bom? Próxima questão. Mas como poderia saber a verdadeira religião? Tiago 4:8-10, Tiago 1:19-27. Aí você vai ler esses versículos para a pessoa. Próximo, mensagens básicas para evangelismo pessoal. Mensagens básicas para evangelismo pessoal. Vamos lá? Fé mal dirigida. Muitas pessoas buscam segurança em coisas alheias a Cristo. Deus quer que fala de si mesmo como um refúgio. Deuteronômio 33:27. Deuteronômio 33:27. Disse a Isaías 28:14-20 que o povo que se havia refugiado na mentira, falso refúgio, que não poderia salvá-lo. As coisas em que confiavam eram semelhantes a uma cama demasiado curta, ou um lençol ou cobertor demasiado pequeno para abrir uma pessoa, para cobrir uma pessoa. Provérbios 14:12. Fala-nos de um caminho que parece direito, mas conduz à morte, em Mateus 7:24-29. Jesus fala da tragédia da fé mal dirigida. As pessoas confiam em muitos falsos refúgios em nossos dias. Alguns serão bons em si mesmos, mas não podem salvar. Talvez lhe seja conveniente pôr um X junto aos falsos refúgios que aparecem nesta lista, e nos quais muitas pessoas de seu bairro confiam, em vez de irem a Jesus em busca de segurança e salvação. Vamos lá, falso refúgio. Vida boa, esforços próprios, sem membro da igreja, anjos, outras religiões, orações dos pais, espíritos, posições sociais, servir a pátria, santo, imagem, quadros, religião do esposo, antepassados, Bíblia em casa, religião da esposa, dinheiro, observar rituais, negar-se a si mesmo, horóscopo, tábua de algi, ofertas à igreja, crucifixo, ajudar a outros, amuleto, encantamento. Satanás leva muitos a depositar suas confianças em si próprios, em vez de confiar em Cristo. Uns acham que são suficientemente bons e não necessitam de um Salvador. Outros procuram ser cristãos, mas baseados em seu próprio esforço. Por sua vez, outros se percebem que são demasiado fracos para viver a vida cristã e julgar inútil. Tentá-lo estão olhando para si próprio, em vez de olhar para Cristo e seu poder transformador. O problema de muitos é que veem a Cristo como mestre e exemplo a quem deve imitar, mas não o conhece como Salvador e Senhor. É bom que todos eles conheçam.
João 3, 3 e 7. É necessário nascer de novo. A lagarta não tenta voar com o fito de se tornar mariposa. Todos os seus esforços jamais lucrariam produzir semelhante mudança. A única coisa que faz é encerrar-se em seu circo, em seu casulo, renunciando para sempre à sua vida passada. E Deus opera o milagre da transformação. O que outrora parecia um couro sai do casulo transformado numa linda mariposa. Tem novos instintos, desejos e apetites. Vive em um mundo novo, começa a voar não para imitar a outros, nem num esforço para transformar-se a si mesma, mas simplesmente porque agora é mariposa. Agora vamos, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Que pensar dos que dizem todos os caminhos conduzem a Deus? Uma religião é tão boa quanto a outra se a pessoa for sincera em sua crença. Muitos depositam a sua fé em imagens, gravuras, santos, amuletos, encantamentos, espíritos antepassados e coisas tais. São sinceros, mas andam errados. Jesus Cristo é o caminho, o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens. João 16:6, 1 Timóteo 2:5. Temos de dirigir nossa fé para a sua pessoa. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Agora vamos, pecados nos crentes. É o que mais tem, né? Crente pecador. É possível que alguma pessoa que você procure ganhar para Cristo tenha dificuldades pela falta ou pecado que vê em certos membros das igrejas. Por que pedir que Cristo a salve se os crentes que ele conhece não são melhores do que ela própria? Dizem alguns que a igreja explora os pobres e oprime os ignorantes. Tais obstáculos demonstram a importância de darmos bons exemplos em tudo o que fazemos. Não conhecemos todas as circunstâncias do caso, porque a pessoa procedeu mal, ou se acaso se arrependeu de seu procedimento. Por isso Deus nos ordena deixar com ele o julgamento. Mateus 7, 1 ao 3. Romanos 2, do 1 a 3. Nós podemos perguntar a essa pessoa: você se recusaria a receber dinheiro pelo simples fato de haver moeda falsa em circulação? Então, por que rejeita o cristianismo, no qual há milhões de pessoas verdadeiramente convertidas? Pelo único fato de haver alguns falsos cristãos? Poderíamos a tais pessoas, se conhecem algum cristão cuja a vida concorde com os ensinos de Jesus, ou se encontra alguma falta em Jesus, a ele é que devem aceitar se quiserem ser salvos. Deus julgará e repudiará todos os falsos cristãos. Mateus 7:21. Agora vamos, falsos valores. Que vale mais um lar cômodo durante 80 anos sobre a terra, ou um lar muito melhor para toda a eternidade? O prazer temporal seguido da aflição eterna, ou o sofrimento temporal seguido de gozo inacabável? As riquezas terrenas ou as celestiais? Os momentos de popularidade e fama na atualidade, ou o reconhecimento futuro? E a recompensa eterna? A aprovação do homem ou a de Deus? Uma vida egocêntrica ou uma vida cristocêntrica? O que o mundo oferece ou o que Deus oferece em Cristo? Muitas pessoas escolhem as respostas errôneas, e a essas perguntas vivem conforme um conjunto errôneo de valores. Agora vamos sobre adiamentos. Parte da estratégia militar de Satanás consiste em retardar a ação quando uma pessoa deseja ser salva.
Satanás procura fazer que espere até mais tarde, e depois mais tarde, e mais tarde, até que seja demasiado tarde. Aqueles com os quais você vem a falar podem ter problemas como estes. Desejam desfrutar a vida agora e aceitar a Cristo mais tarde. Raciocínio muito comum entre os jovens. Estão demasiado ocupados para ir à igreja, agora mais pensam em frequentá-la mais tarde. Não compreendem que importância pode ter de aceitar a Cristo de imediato. Desejam compreender melhor o Evangelho antes de decidir-se. Faça-os pensar nas vantagens e desvantagens de esperar até mais tarde, para receber a maravilhosa vida que Cristo lhe oferece. Fale-lhes da incerteza da vida e do perigo que correm ao esperar até que seja demasiadamente tarde. Leia Tiago 4:13, 14, 1 Coríntios 6:2 e Isaías 55, 6 e 7. Peça à pessoa que faça de conta que se encontra nessa situação. Foi à casa de um amigo para dar-lhe um presente. O amigo vê-o à porta, mas não o convida a entrar. Vê o presente e diz: "Ah, sim, gostaria de recebê-lo algum dia, mas agora não. Volte outro dia para dar-me o que faria você?" Ou então, quem se atreveria a ignorar o prefeito da cidade, se este o honrasse com uma visita ao seu lar? Não obstante, quantos deixam que o Senhor do céu e da terra continue batendo a porta do coração sem fazer-lhe caso? Apocalipse 3:20. Quanto mais longo for o tempo que a pessoa passa adiando a salvação, tanto mais difícil é que se salve. Quanto mais repetimos uma ação, tanto mais firmemente estabelecemos um estilo de conduta. Quanto mais se adia a decisão de aceitar a Cristo, tanto mais fácil é continuar a adiá-la. Não será mais fácil ser salvo no mês que vem ou no próximo ano. Hoje é o melhor momento para fazê-lo. Leia Hebreus 3:15. Agora vamos ver temores. Deus deseja usá-los para libertar pessoas influenciadas por temores que as impedem de aceitar a Cristo. Ele é mais poderoso do que qualquer das coisas que elas temem. Lembre-se de como Jesus sempre dizia: "Não temais". Agora ele deseja usar seus lábios para dizer essas palavras aos que têm temores. Isaías 41:13. Temor de mudar de religião. Muitos afirmam que não podem deixar as crenças que seus pais lhe ensinaram. Não desejam abandonar as tradições da família nem ferir a sensibilidade de seus entes queridos. Consideram uma mudança de religião como traição à sua conduta. Primeiro, peça-lhe permissão para orar com elas. Peça a Deus nessa oração que lhes mostre o que devem fazer e as ajude a fazê-la. Segunda, use o testemunho de pessoas convertidas dessa religião. Terceiro, fale do poder protetor de Jesus. Não necessitarão de seus encantamentos ou fetiches. O Espírito Santo é mais poderoso do que o espírito maligno. 1 João 4:4. Quarto, procure conseguir sempre que possível que toda a família siga Cristo. Para algumas pessoas, a fé vem aos poucos, à medida que vão lendo a Bíblia e conhecendo melhor o Senhor. A pessoa que tira da parede algo em cuja proteção tem confiado, talvez não ache tão difícil se puser em seu lugar um texto bíblico que lhe lembre o cuidado de Deus. O uso de calendários com versículos bíblicos ou de quadros de textos murais pode ajudá-la. Temor de perseguição. Vamos lá, temor de perseguição. Muitos entendem que o seguir a Jesus lhe trará perseguição. Ficarão expostos ao ridículo e à rejeição
por parte da família e dos amigos, ou da violência física. Às vezes podemos aplainar o caminho para um novo convertido, ou alguém que deseja converter-se. Se falamos do Evangelho com membros de sua família, certo adolescente aceitou a Cristo e queria ser batizado em água, mas seu pai pertencia a uma religião não cristã. O batismo em desafio aos desejos paternos teria parecido rebeldia contra eles e o abandono de tanto quanto lhe era sagrado, com o fim de seguir uma religião estrangeira. O pastor levou em conta os sentimentos dos pais, foi visitá-los e convidou-os a assistir uma série de lições sobre a religião cristã, de modo que pudessem analisar se deviam dar consentimento ao filho para ser batizado. Como resultado das aulas, eles foram batizados juntamente com o filho. Podemos animar a pessoa que teme a perseguição, falando-lhe da influência que ele pode exercer. Deus deseja usá-las para levar a luz do Evangelho à sua família e aos amigos. Pode começar desde já a orar por eles quando aceitar a Cristo. Terá algo maravilhoso que repartir com eles, não algo a esconder ou de que deva envergonhar-se. Também podemos estimular a pessoa fazendo-a compreender que Deus a ajudará e dar-lhe a força para o que vier. É uma honra sofrer por aquele que morreu por nós. Além do mais, Deus nos compensará por isso. O que sofremos por ele agora é nada, comparado à recompensa que ele nos dará no céu. Deus falará com a pessoa e a animará, enquanto a ajudamos a procurar e marcar em seu Novo Testamento este versículo. Marcos 8, 34 e 38, Lucas 6, 22 e 23, Romanos 8, 17, 2 Timóteo 2, 12 e Hebreus 12, 2 e 3. Agora vamos para o temor do fracasso. Já mencionamos esse problema ou ouviu você alguma vez resposta como a seguinte? Ao convidar alguém para seguir a Cristo, gosto do Evangelho, mas sei que não poderia levar uma vida cristã. Tentei-o uma vez e fracassei. Por que haveria de tentá-lo de novo? Você não conhece minha situação em minha família, na vizinhança e no trabalho. É impossível seguir aos ensinamentos de Cristo. Falharia no primeiro dia. A pessoa pode ter certeza de que receberá uma nova natureza. Deus lhe respondeu à oração e lhe dará força. O Espírito Santo estará em seu íntimo e a ajudará a resistir à tentação. O amor de Deus não deixará e os cristãos a ajudarão. Haverá luta, mas Deus a ajudará a vencer. Não abandonemos os desviados. Podemos mostrar-lhe que ainda o amamos. Usemos testemunhos e passagens bíblicas que os anime a consagrar-se de novo a Deus. Ele os ama. Muitas das mensagens dos profetas eram dirigidas aos filhos de Deus que se desviaram. Temor de ser rejeitado por Deus. Muito semelhante ao temor do fracasso é o temor de ser rejeitado por Deus. Muitas pessoas acham que já fracassaram e são demasiado, mas para receber o perdão talvez tenham pedido perdão e não tenha sentido alegria de ser salvo. Daí pensaremos que Deus não lhe perdoou e nunca o fará. Creio em alguns que cometeram o pecado imperdoável e para eles não há esperança. A tais pessoas podemos perguntar se gostariam de ser perdoadas e ir para o céu, se ainda sentem o desejo de que Deus lhe perdoe. Isso é prova que o Espírito Santo ainda as está atraindo para Deus e pode ser perdoadas. Se puder conseguir que alguém desempenhe o papel da pessoa que teme ser rejeitada,
por Deus, faça que apresente seus problemas. Dá-lhe a resposta correspondente, faça-o ler João 3,16, faça ler João 6,37 e 1 João 1,7, 9. Assinale a palavra todos nos dois primeiros textos. Pergunte-lhe isso, inclui você. Faça-o ler os textos novamente, substituído com seu próprio nome. As expressões, todo aquele anime-o a atuar de acordo com 1 João 1, 7, 9. Exorte a confessar seus pecados diante de Deus, com fé em que Ele lhe está perdoando tal como prometeu, e dê-lhe graças pelo perdão. Agora nós vamos mostrar o que se deve fazer. Depois de ouvir o Evangelho e descer pelo Espírito Santo convencido de seus pecados, o pecador necessita saber o que deve fazer para ser salvo. A salvação é um dom, mas como recebê-lo? Talvez lhe agrade usar o desenho da mão da salvação como auxílio visual. Ao ensinar ou pregar a esse respeito, pode usá-lo representando em um cartaz, no flanelógrafo ou no quadro negro, ou simplesmente assinará os pontos sobre os próprios dedos, à medida que a pessoa com a qual conversa cumpra cada uma das condições. Talvez não use todos os textos, mas deve conhecê-los. Crê em Jesus. No auxílio visual, começamos pelo dedo mínimo. Crê em Jesus. Quando o carcereiro de Filipos perguntou o que devo fazer para ser salvo, Paulo e Silas lhe deram a resposta de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Atos 16:31. Se creio em uma pessoa, creio que ela é o que disse e fará o que prometeu fazer. Creio que alcançará seu propósito. Crer no Senhor Jesus significa crer que Ele é tudo que este título afirma a seu respeito. Senhor significa que Ele é o nosso dono divino. E Deus Filho tem o direito de reger a nossa vida. Jesus quer dizer Salvador. E o nome que lhe foi dado quando veio salvar-nos de nossos pecados. Mateus 1:21. Creio, pois, que é o Filho eterno de Deus que veio à terra, foi virginalmente encarnado em Maria, ensinou-nos a verdade acerca de Deus, morreu por meus pecados na cruz, ressurgiu e voltou para o céu, a fim de preparar um lugar para mim e meu sumo sacerdote, que se preocupa com as minhas necessidades e ora ao Pai por mim. Creio que Ele perdoa os que aceitam como Salvador e Senhor, e envia seu Espírito Santo para viver em nós e ajuda-nos a viver como Filho de Deus. Visto que creio em Jesus, aceito seus ensinamentos como a norma de minha vida. A melhor maneira de viver é em realidade. O único modo de viver plenamente é para sempre, é claro. Muitos não compreendem a princípio tudo o que significa ser em Jesus, mas é fácil ver o que cremos em Jesus. Cumpriremos os requisitos dos outros dedos da salvação. Arrepender-nos-emos, pediremos perdão, aceitamos a Jesus como Salvador e o seguiremos como Senhor. Tudo isso se resume nesse pequeno dedo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Arrepender-se do pecado. O arrependimento é uma mudança de atitude, uma mudança de direção. Na vida devemos esclarecer isso. Ao pecador, alguns pedem o perdão de seus pecados porque não querem ser castigados, mas
sem intenção alguma de deixar de pecar, ou se arrepender de certos atos pecaminosos, mas não de sua rebeldia contra Deus. Querem continuar fazendo sua própria vontade. Alguns se arrependem no que toca a uma faceta de sua personalidade, mas não nas outras. Tratará alguns proveitos à expressão externa de pessoas pelo pecado, se deliberadamente continua em desobediência a Deus. Pedir perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. O arrependimento do pecado e o pedido de perdão podem ocorrer ao mesmo tempo. Todavia, algumas pessoas compreendem sua culpabilidade, lamentam haver pecado e resolvem mudar de vida, mas sem confessar seus pecados a Deus ou pedir perdão. Devemos recorrer a Ele em busca de perdão, se realmente desejamos que nossos pecados sejam apagados, como temos alguns exemplos em Salmo 51, Lucas 18:13 e Mateus 6:12. Se a pessoa com a qual você estuda o tema da salvação já deu o passo do arrependimento, em 1 João 1:9, pode ser suficiente o Espírito Santo guia alguns a confessar certos atos de pecado. Outros simplesmente oram dizendo: Deus me tem compaixão de mim, que sou pecador. A pessoa não pode lembrar-se de todas as ações mas que praticou, mas Deus conhece todas elas, inclusive emoções e pensamentos pecaminosos. Por isso nós chegamos a Ele com simplicidade, reconhecendo que somos pecadores e pedindo-lhe que nos perdoe todos os pecados. Aceitar e reconhecer. Não basta crer que Jesus morreu para salvar o mundo. Devo aceitá-lo como meu Salvador pessoal e Senhor. João 1:12. Quando aceito, dou a conhecer aos demais que Ele é meu Salvador e Senhor. Esta é a minha confissão da fé em Cristo. Meu reconhecimento de que agora pertenço a Deus é como assinatura no contrato que faz que nossa nova revelação seja oficial. É meu endosso no cheque para poder receber do banco do céu todos os benefícios da salvação. Romanos 10:9 e 10. Depois de orar com uma pessoa pedindo pela sua salvação, você pode dar-lhe a oportunidade de reconhecer a Cristo. Ao perguntar-lhe: aceito a Jesus como seu Salvador, que fez Jesus por você, incentiva a contar aos amigos e famílias o que Cristo fez em sua vida e a fazer uma confissão pública de fé mediante o batismo em água. Seguir a Jesus. Os primeiros 4 dedos da mão da salvação são o que o pecado faz para ser salvo. Pense no polegar como o dedo que se fecha para pegar a salvação e retê-la. Seguir a Jesus é uma contínua responsabilidade diária e a parte progressiva de nossa salvação. Seguir a Jesus é a vida toda, nisso consiste nosso discipulado. Não podemos fazê-lo com nossa própria força. Porém, Ele nos toma pela mão e nos conduz a todo o caminho que leva ao lar. Lucas 9:23. Ensinar aos recém-convertidos como seguir a Cristo é uma parte vital da evangelização. Chamamos-lhes de evangelização, de conciliação, desde o momento em que aceitam a Cristo. Aconselhamos-lhe a ler um trecho do Novo Testamento todos os dias, a orar com regularidade e frequentar habitualmente os cultos e contar aos outros o que Jesus fez por eles. Amém? Amém, meu irmão? Esse aqui é o vídeo Evangelismo Pessoal. Um vídeo comprido aí, 1 hora de vídeo, hein? 1 hora de gravação aí, um vídeo comprido aí, tá? Eu espero que os irmãos estudem, gostem. E o próximo vídeo vai ser evangelizando.
evangelizando, tá bom? O próximo vídeo vai ser o tema evangelizando, tá bom? Deus abençoe a vida de todos aí, tá? Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade de ter, meu Deus, ministrado aqui, Senhor, sobre a evangelização. Senhor, que esse vídeo possa vir falar no coração daquele que vier assistir, meu Deus, esse vídeo. Deus, fala com cada um, enche, Senhor, o teu povo com o teu Espírito Santo, capacita, transforma, renova e restitui, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome. Dê sabedoria, entendimento e discernimento para aquele que ouvir esse estudo sobre evangelização, Senhor. Trabalha nos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, meus irmãos. Até o próximo vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo e um grande abraço e tchau.